Essa expressão, por minha causa, ela foi pronunciada pelo Senhor Jesus, mas há similares na Bíblia, na palavra de Deus. Algumas similares. Quem perder a sua vida por causa de mim, Marcos 8:35. Fazer isto em memória de mim, Lucas 22:19. Por amor de mim mesmo, Isaías 48:10. Mas onde encontramos a expressão por minha causa, pronunciada por Jesus? Encontramos a expressão no Sermão da Montanha. Pegue a sua Bíblia, por favor. Como você sabe, o Sermão da Montanha, ele está especialmente em Mateus, no capítulo 5. Ele vai até lá para frente, no capítulo 7. Jesus pregou 4 grandes sermões. Normalmente, nós citamos os 2 grandes sermões que Jesus pregou. Um no começo do ministério, que é o Sermão da Montanha, e um no final do seu ministério, que é o Sermão Profético. Mas nos esquecemos que Jesus pregou um outro grande sermão, que foi o Sermão do Cenáculo, e ele está em João, nos capítulos 14, 15, 16 e 17. Tudo isso é um sermão. E Jesus pregou um outro sermão, que está em Mateus, no capítulo 23, que foi um sermão específico para os escribas e fariseus. São os ais sobre os escribas e fariseus, os líderes da igreja. Por minha causa, tem a ver com a vida de cada um que vai para a eternidade. Ninguém irá para a eternidade se sua vida não foi por causa de Jesus. Gravou isso? Se a sua vida, se a minha vida, se nossa vida, ela não gira em torno de Jesus, nós não vamos para a eternidade. Por quê? Porque tudo que o homem faz neste mundo, separado de Jesus, é um trapo imundo. E trapo imundo não leva ninguém para a eternidade. O que leva alguém para a eternidade é a justiça do Senhor Jesus. Justiça esta que opera quando o crente está ligado a Jesus e a sua vida é por causa de Jesus. Está com a Bíblia aberta aí? Incline a cabeça. Deus, o teu livro é fonte de vida, de inspiração, de sabedoria, de salvação. Queremos agora ouvir tua voz. Por favor, ser servido em falar conosco, com o pastorado da igreja, com a igreja, com os internautas, com as famílias, com as pessoas individualmente. Fala, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem-aventurados, Jesus viu as multidões, subiu ao monte e assentado, começou a ensinar as multidões, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Preste atenção. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo,
disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Mais do que uma introdução ao Sermão da Montanha, a mais linda de todas as introduções de um sermão, mais do que isso, a demonstração do caráter do pregador, do caráter de Cristo, porque Ele é tudo isso aqui que nós lemos. Mahatma Gandhi, ele falou que se todas as obras literárias cristãs fossem removidas do mundo, e sobrasse apenas e tão somente o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa. As bem-aventuranças, elas são uma sequência de vida. 3 coisas importantes. Se nós separarmos as bem-aventuranças umas das outras, nós vamos ter um fruto dividido. Porque elas são mais ou menos como o fruto do Espírito que está em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor e etc, etc, etc. Não devem ser estudadas separadamente. Não podem ser compreendidas do ponto de vista material, humano. Elas têm que ser compreendidas do ponto de vista divino. Mesmo porque, preste atenção, ninguém quer ser perseguido. Mas do ponto de vista divino, é bom ser perseguido. Mas é bom ser perseguido pela razão certa, por causa do Senhor Jesus. Ser perseguido pela razão errada não é bom. Elas não podem ser compreendidas do ponto de vista material. Não são qualidades naturais do ser humano. São qualidades adquiridas do Espírito de Deus na relação com o Senhor. Bem-aventurado, o que significa? Em grego, makarios, significa altamente feliz, profundamente feliz. Em hebraico, ashrei ou esher, marchar para a glória. Veja que no hebraico tem um significado maior do que do grego, porque o céu é o caminhar para o céu. A vida cristã é o desenvolvimento da vida cristã. E então, nós não podemos parar, porque é impossível ser manso sem ser pacificador. É impossível ser manso e pacificador sem ser humilde de espírito. É uma sequência, eu diria, lógica. Essas palavras desse verbete, dessa expressão, por causa de mim, elas têm um significado muito grande quando ligadas ao bem-aventurado. Só é feliz aquele que é perseguido se for por causa de mim. Por isso, às vezes você vê uma pessoa sendo injustiçada, mas por dentro ela está feliz e até por fora ela está feliz. Por causa de mim. Por causa de mim. Bem-aventurado se for olhar em toda a Bíblia, você vai descobrir que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos a expressão bem-aventurado. Lembra do Salmo número 1, o verso 1 do primeiro Salmo da Bíblia? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E eu poderia citar uma porção de versos do Antigo Testamento, vou citar um do Novo agora. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Mas eu poderia citar uma das 7 bem-aventuranças do Apocalipse, por exemplo. Para cada uma das igrejas, ao vencedor tem uma bem-aventurança. Mas não ali 7 bem-aventuranças, porque elas estão espalhadas em todo o livro do Apocalipse. Inclusive uma delas diz, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor.
Jesus está revelando no começo desse sermão, irmãos, que mesmo vivendo nas aflições deste mundo, Ele próprio disse, no mundo tereis aflições, Ele está dizendo que é possível ser feliz. Feliz é o homem. Agora, para ser feliz do ponto de vista do mundo, é um pouco mais fácil. Do ponto de vista de Deus é um pouco mais difícil, mas é possível. Porque nós não queremos naturalmente as coisas de Deus, nós queremos as coisas desse mundo aqui. A nossa luta é contra nós mesmos. Nós temos que dominar o grande gigante chamado eu. O mundo aprecia quem chega em primeiro lugar. Olha um campeonato o mais esdrúxulo que tem, de futebol, por exemplo. Quem chega em primeiro, sempre lembrado. Chegou em segundo, é o primeiro dos últimos. Não é só no futebol, é esse mundo aqui. No mundo de Deus, você não precisa chegar em primeiro lugar, você precisa chegar. Você precisa ser bem-aventurado do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista desse mundo aqui. Infelizmente nós estamos aqui, mas nós temos que saber fazer a diferença. E se não soubermos fazer a diferença entre o ponto de vista de Deus e o ponto de vista do mundo, nós não seremos felizes. Poderemos até por algum tempo alcançar uma felicidade passageira, mas não seremos felizes permanentemente, eternamente, peremptoriamente, jamais. Os estudiosos, eles divergem sobre a quantidade de bem-aventuranças. Já dividiram em 8, tem razões para 8. Já dividiram até em 12. E eu não vejo razões para 12. Mas eu gosto de dividi-las em 9, porque é assim que está na nossa Bíblia em português, do jeito que nós entendemos, do jeito que nós lemos. Cada uma das bem-aventuranças tem duas faces, como uma moeda, por exemplo, como uma nota de dinheiro, com duas faces. Numa das faces é apresentado o ideal de Deus. Vira do outro lado, na outra face, é apresentado o resultado do ideal de Deus. Só rapidamente para vocês entenderem. Os humildes de espírito, de um lado da moeda, do outro lado, o reino de Deus. Não vou passar todas. Misericordiosos alcançarão misericórdia. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Perseguidos por causa da justiça, deles é o reino de Deus. E a última, quando por minha causa vos injuriarem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Eu quero focalizar um pouquinho isso aqui. Vamos ler de novo? Versos 11 e 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Estudei muito isso aqui e eu descobri uma coisa para mim que pode ser útil para você. Algumas delas são mais difíceis do que outras, das 9. Mas a mais difícil é a 9ª, a última. Porque ser perseguido, injuriado e com falso testemunho contra você, não é fácil. Agora, irmãos, eu tenho que destacar o por minha causa, como disse Jesus. Porque ser perseguido, a não ser por causa de Jesus, não tem valor espiritual. Mas ser perseguido por causa de Jesus tem valor espiritual. E eu estou falando aqui de valores espirituais, essencialmente de valores espirituais. Deixa eu perguntar, vocês estão acompanhando o raciocínio? Digam amém se estão. Amém. Ok. Agora, se a causa
do nosso sofrimento, é por um comportamento inadequado, o problema não é de Deus, é nosso. Um indivíduo está preso porque cometeu um crime. A esposa foi embora de casa porque apanhava do marido. O marido está lamuriando a ida da esposa. Apanhou no trânsito porque xingou. Perdeu o emprego porque é mau caráter. A conta foi encerrada porque soltou o cheque sem fundo. Falaram de você porque você é fofoqueiro. Ninguém confia em você porque você vive mentindo. De quem é o problema? Não é de Deus. Porque tudo isso aqui não é o por minha causa. Eu me lembrei, quando preparava isso aqui, de um tempo, quando eu pastoreava uma igreja bem longe daqui, e o irmão teve um problema com o banco. Os cristãos também têm problemas, gente. Vocês não julguem os outros, porque se você não passou por nenhum problema ainda, pode ter certeza que um dia vai passar, porque isso aqui é o mundo dos problemas. Mas ele teve um problema muito sério, e ele se sentiu injuriado e me pediu que fosse falar com o gerente do banco, que era meu conhecido, não era amigo, mas era conhecido. Só que o irmão não me contou a história, por que ele estava sendo injuriado, segundo disse-me. E o gerente do banco disse assim: pastor, você é uma pessoa fantástica. Falei: vem bomba, né? Porque quando começa assim, você já sabe que vem bomba, né? Você é uma pessoa fantástica. E ele usou uma expressão que não é muito comum, mas eu gosto de usar, porque quando eu gosto muito de uma coisa, eu digo: eu adoro fazer isso, que é gostar muito, não é se ajoelhar, tá? Ele falou: eu adoro você, você vem aqui, você tem um astral legal, mas não dá para eu ajudar esse seu amigo aí. E disse: mas ele está com problemas reais? E eu disse assim: eu não quero saber os detalhes, mas só me diga se ele está com os problemas reais. E ele disse, sem eu perguntar, né, que eu não queria saber detalhes. Ele disse assim: 38 cheques devolvidos por falta de fundo, é suficiente, pastor? Eu disse: amigo, eu também o admiro demais, um grande abraço e obrigado por sua atenção. Injúria, perseguição e mentira. Há pessoas que estão sofrendo injúria e perseguição e mentira por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Se você está sofrendo injúria, perseguição e mentira por causa de Cristo, alegre-se, porque Jesus falou que o seu galardão é grande. Agora, se você está sofrendo alguma coisa mencionada aqui, e que não é por causa de Cristo, corrige-se, resolva-se, aprume. Regozijai-vos e exultai, grande é o galardão no céu. Vou dar um exemplo de uma pessoa que foi perseguida, injuriada, falso testemunho, e etc. e tudo. Quase tudo isso. Bíblico, o testemunho. João Batista. Vocês lembram de João Batista? João Batista foi perseguido por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo. Finalmente ele foi morto, foi decapitado. João Batista. Às vezes nós confundimos o Herodes que mandou decapitar o João Batista. Talvez até nós dizemos assim, na confusão: o Herodes mandou decapitar João Batista, morreu comido por bicho. Já ouviram isso, não ouviram? Não é o mesmo, tá? São personagens diferentes. O que foi comido por bichos foi um outro Herodes, Agripa I, porque ele falou bonito e as pessoas disseram: você é Deus, e ele não falou nada, ele aceitou ser Deus. O Herodes que matou João Batista foi morto, morreu
no exílio na Gália, por ordem de Calígula. A razão do sofrimento e morte de João Batista foi Cristo Jesus. Se você for decapitado por causa de Cristo, seu galardão é grande. Mas se acontecer qualquer coisa com você, e não for por causa de Cristo, não tem nada a ver com assuntos espirituais. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele não pode ter uma ideia para as coisas do mundo e uma ideia para as coisas de Deus. O verdadeiro cristão é por causa de Cristo sempre. É durante a semana e é também no sábado na igreja. É por causa de Cristo. Não adianta eu ser por causa de Cristo no sábado e durante a semana eu ser por causa de outra coisa. Eu quase falei por causa do capeta, mas não falei. Falei. Porque aquilo que não é do Senhor é do inimigo. Ou é de Deus ou é do mundo. Às vezes nós temos um linguajar para a semana e um linguajar para o sábado, não temos? Está errado. A nossa língua deve ser sim, sim e não, não. É a palavra de Deus que diz, não é o pastor da igreja. Que é injúria, porque alguns precisam de explicação, nem todos. Então aqueles que não precisam de explicação, me perdoem. É uma calúnia, é uma injúria, é uma difamação. Essas coisas são bem parecidas. Em suma, é um xingamento proferido contra alguém. É atribuir a alguém qualidade negativa. Não importa se seja verdade ou mentira. Isso é uma injúria. O indivíduo é muito feio. E eu fico falando que ele é feio. Eu não estou mentindo. Mas é uma injúria. Olha. O que é perseguição? É a materialização de ações de repressão realizadas por grupos específicos ou por pessoas específicas contra grupos específicos ou pessoas específicas. Normalmente, o que mais causa perseguição? A religião, a política, a cultura e a etnia. Tem algumas outras coisas, mas estas são as principais. Mentindo disserem todo mal contra vós. O que é uma mentira contra você? É alguém levantar um falso testemunho. É dizer que você fez uma coisa que você não fez. É testemunhar contra você uma coisa que você não deve. Por que essas coisas têm que acontecer conosco, gente? Pode ser que você ria agora. Se não passarmos por essas situações desta bem-aventurança, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Porque se nós não passarmos por essa experiência, nós não somos iguais a Cristo. Cristão não é imitador de Cristo? Vejam o caminho que eu estou levando vocês. Prestem atenção para não se arrependerem depois. O cristão é um imitador de Cristo. É tomar a cruz de Jesus e seguir a Jesus. Mateus 16. Disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é só segui-lo para o lar celestial. Lembram quando Jesus estava pronto para ir para o Calvário e os discípulos queriam ir? Ele falou: mas vocês estão prontos para ir comigo? E eu pergunto em nome de Deus, a minha igreja, vocês estão prontos para irem com Jesus? É por causa de Cristo.
que aconteceu com Jesus? Foi injuriado, perseguido e acusado falsamente. Tem um versinho, ou dois, esses dois versinhos resumem o âmago dessa questão. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1. Pastores, pastor Henrique, pastor Robson, demais pastores, todo pastor passa por essa experiência. Vocês são meninos ainda. Mas perguntem para os pastores experientes que estão aqui na congregação. Perguntem para os amigos de vocês que já são jubilados. Se nunca foram perseguidos, injuriados, se nunca tiveram uma mentira contra si. Perguntam. E vocês vão descobrir que todo pastor, de verdade, porque tem pastor e pastor de mentira. Todo pastor de verdade que segue o Senhor Jesus enfrenta essa situação. Aqueles que não a enfrentaram ainda vão enfrentar, ou não são pastores de verdade. Agora, o caminho que eu estou levando você é para dizer o seguinte: não é só o pastor, todo cristão de verdade, ele passa por essas aflições. Todo cristão de verdade enfrenta essas situações. Se eu levantasse uma oportunidade aqui para você vir aqui à frente e testemunhar, não estou fazendo isso, não se levante, não venha aqui. Você poderia testemunhar e nós ficaríamos aqui até amanhã e não terminaria. Quantas vezes eu olho para alguns pastores aqui que já estão na felicidade da jubilação, quantas vezes nós fomos injuriados, perseguidos, mentiram contra nós, para sermos iguais ao Senhor Jesus. No meu coração, assim, que às vezes eu acho que é bom demais, às vezes não é tão bom assim, mas às vezes eu acho que é bom demais, eu acho que nós deveríamos agradecer as pessoas que fazem essas coisas contra nós, sabe? Olha, que coisa. Eu pergunto, se não estamos enfrentando injúria, perseguição e falso testemunho, será que tem alguma coisa errada conosco? Será que tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo? Será que o nosso cristianismo é tão igual ao mundo, entre aspas, que já não faz mais diferença e nós não chamamos mais atenção? Talvez não estejamos apresentando um verdadeiro cristianismo. Talvez não estejamos seguindo à risca as orientações dadas pelo Senhor Jesus. Uma coisa que eu vou falar agora e precisa ser muito bem compreendida, para não dar uma interpretação incorreta. Será que o nosso padrão de cristianismo, o nosso padrão de igreja, será que o padrão não estaria muito distante do padrão de Cristo? Será, meus líderes? Será? Fomos criados dentro de um conceito de igreja. E nós achamos que igreja é isso que nós achamos. Nos ensinaram que a igreja é isso e ponto. Não é nada contra a igreja. Não é nada contra as doutrinas da igreja, muito pelo contrário. Porque alguém pode sair por aí dizendo, o pastor Estina falou contra as doutrinas da igreja. Não estou falando. Eu estou falando sobre o nosso conceito do que é igreja, do que é cristianismo. Quem seria eu para falar mal da igreja? A igreja é o instrumento apontado de Deus para a salvação dos homens. E eu valorizo a igreja, as doutrinas da igreja. Minha preocupação gira em torno do seguinte:
O que vem antes? As pessoas ou as doutrinas? O que é que vem antes? A pessoa ou a igreja? Olha para a criação, o que é que vem antes? Olha para a criação, o que é que vem antes? Quantas vezes nós sacrificamos as pessoas por causa da igreja? Quantas vezes nós sacrificamos as pessoas por causa das doutrinas? Igrejas nós temos aos milhares. Mas o negócio do evangelho não é igreja. O negócio do evangelho é Cristo. É por causa de Cristo. Não é por causa da igreja. Bah, eu não vou na escola de sexta-feira por causa da minha igreja. Já ouviu isso? É o conceito de igreja errado que nós temos. Eu não faço isso não é porque a minha igreja diz que não é para fazer. Eu não faço isso porque Cristo me mandou fazer aquilo. É só isso. É por causa de Cristo. Bom, um dia desses eu vou pregar um sermão sobre esse assunto. A diferença entre Cristo e igreja. Gravem isso. E vocês vão ver que eu não vou sair uma vírgula do que é a igreja adventista do sétimo dia, a minha igreja. E eu vou ficar nela até o fim. Mas há uma diferença entre igreja e cristianismo, irmãos. Vou falar para vocês. Nós gostamos de tudo que é gostoso, não é? Às vezes eu sinto vontade de chorar porque as coisas bonitas que acontecem, ninguém liga. Mas se acontece uma coisa que não é bonita, todo mundo liga. Não é assim que é a nossa vida aqui? Será que cristianismo é isso? Não, isso é igreja. Cristianismo é ser perseguido, é ser injuriado, é ter a mentira contra você por causa de Cristo. É diferente. Eu vou terminar com os seguintes dizeres. Quem sofre com Jesus, com Ele reina. Quem sofre com Jesus, com Ele reina. Se o sofrimento é por causa de Cristo, pode se preparar para reinar com Ele. 2 Timóteo 2, esta palavra é absolutamente digna de crédito, disse Paulo a Timóteo. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Aleluia! É por causa de Cristo. Amados, essa última bem-aventurança, ela retrata a nossa experiência espiritual. Ela retrata a nossa experiência espiritual. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa. Ela retrata a nossa experiência espiritual. Se você estiver sofrendo por causa de Cristo, alegre-se. Há um galardão enorme esperando você. Seja um propagador de Cristo. Viva com Cristo. Deixa Cristo viver dentro de você. Houve um tempo que era possível ver a diferença entre um cristão da nossa comunidade e um não cristão. Alguns de vocês lembram disso. Mas a diferença não está só no exterior, sabe? A diferença está no caráter. Mas também o exterior mostra o que tem dentro. Amados, nós cremos mesmo que Jesus está voltando? Nós cremos mesmo que Jesus voltará nos nossos dias? Se cremos, é tempo de vivermos como cremos.
Não é tempo mais de vivermos como o mundo vive. É tempo de vivermos como verdadeiros cristãos. E eu quero hoje desafiar você para começar uma nova caminhada. Uma caminhada de verdadeiro cristão. Eu quero que você vá para casa depois da escola sabatina. Mas não vá antes da escola sabatina. Porque essa é uma outra coisa que nós estamos perdendo. A escola sabatina é importante na nossa vida. Vá para casa depois da escola sabatina. Mas eu quero que você reflita nisso. O nosso cristianismo é por causa de Cristo? Se o nosso cristianismo não for por causa de Cristo, tem que mudar de nome. No meu caso, eu nem sei como seria. Se fosse por causa de mim mesmo, seria neumismo. Põe o seu nome aí com ismo, que vai dar isso aí. É por causa de Cristo, é cristianismo. Eliette vai cantar uma música que fala assim: passei tribulações, eu enfrentei tribulações na minha vida. E eu estou contente que é a Eliette que vai cantar, porque eu sei que quando ela enfrentou aflições, ela cantou demais essa música para ela mesma. Mas hoje ela vai cantar para nós. O meu desafio é: viva o cristianismo com base em Cristo. Não vou chamar todos vocês aqui à frente. Mas eu queria chamar aqueles que querem fazer um propósito com Deus. Não é um propósito que a hora que o pastor acaba de orar, vira as costas e acabou. Não, é um propósito para a vida, para o resto da vida. Tenha mais 10 anos de vida, mais 50 anos, ou não sei quantos anos mais, para o resto da vida. Um propósito de viver o cristianismo de verdade. E se tiver que enfrentar as tribulações, que seja por causa de Cristo e não por causa de mim mesmo. Ô Lucas, vem aqui um pouquinho, pertinho. Você que está acompanhando aí. Talvez você esteja sendo perseguido. E pode ser que seja por causa de Cristo. Louvado seja Deus. E eu quero desafiar você também a começar uma nova jornada. Daqui para o fim da vida, daqui até a volta de Jesus. Os que quiserem fazer isso e que estão aqui na nave da igreja, enquanto Eliette estiver cantando, eu convido para virem aqui perto de mim, no altar do Senhor. Deus sempre tem uma bênção para nós. Às vezes nós vamos embora sem levar essa bênção. Porque na hora exata de estender a mão para recebê-la, nós enfiamos a mão no bolso, cruzamos os braços. Deus nos abençoe nesta hora. Hora de decidir viver o cristianismo por causa de Cristo. Passei tribulações, eu já sofri na minha vida, qual ave sem um ninho procurando abrigo. Clamei em alta voz, ninguém queria ouvir. E então eu perguntei por quê. Custei a entender que as provações na minha vida provêm de todo o mal que neste mundo habita. Aqui quem só perdeu, quem sabe só ganhou. Um dia todos saberão, um dia os olhos se abrirão para tudo entender. É preciso
preciso confiar em Deus. É preciso confiar em Deus. Quando as sombras do mal batendo a porta vem, é preciso com fé lutar. É preciso tão só lembrar que depois dessas trevas vem o sol, que depois da angústia vem a paz, e é através do sofrer que eu toco a mão de Deus. É preciso coragem para seguir, pois um dia a tristeza findará, e ao final todo o pranto Ele enxugará. A palavra fala sobre os mansos. Obrigado, Eliette. Humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça, e os perseguidos, injuriados, caluniados por minha causa, disse Jesus. Deus abençoe você ao prosseguir a sua vida com Deus. Que o seu cristianismo, meu, nosso, seja por causa de Cristo. Porque quem com Ele sofre, com Ele reina. Senhor, que o Teu Espírito complete em nosso coração e mente essa mensagem da Tua Palavra. Se formos chamados a suportarmos as provações por amor de Cristo, por causa de Cristo, coloque em nosso coração muita alegria, muita paz, muito prazer espiritual. Agora, Senhor, livra-nos dos sofrimentos por nossa causa. Se o Senhor achar que pela Tua graça nós podemos resistir, usa-nos como exemplos, como instrumentos de salvação. Obrigado pela Tua igreja estabelecida com o sangue precioso de Cristo. Mas, Senhor, por favor, não deixe a gente valorizar demais a igreja para esquecer que a igreja é Cristo. Abençoa-nos. Oramos agradecidos, com o coração leve, feliz, em Cristo Jesus, porque tudo é por causa de Cristo. Amém.